Olá, mais uma live domingueira que nós iniciamos especialmente para o Dia Internacional do Contador de Histórias e os dias municipais e os dias estaduais. O Dia Estadual do Contador de Histórias foi instituído aqui no Mato Grosso do Sul. Wilton Norton, boa noite. E nós celebramos esse dia, o Dia da Expressividade. Rosemar Borges, seja bem-vinda. Ariel Gomes, Cláudio Bonfaz. E hoje nós temos uma celebração maravilhosa, recebendo vários contadores de história do Mato Grosso do Sul, de várias cidades diferentes, para brindar esse dia que nós conclamamos a paz, nós conclamamos as boas virtudes, as reflexões, a criticidade, a criatividade e a narratividade, esse poder narrativo. Né? Boa noite, queridos. Então, nessa noite mais do que especial, nós destacamos esse profissional que é o narrador de histórias. Tia Cacau Freire, muito querida, aí também, ela que é a atriz, que é também contadora de histórias, narradora, muito criativa. Eu já tive a oportunidade de ter vários momentos, né, dessa criatividade, esse prestígio com ela. Então já vamos aqui, já ver qual dos nossos narradores já estão chegando. Boa noite, minha linda. Vamos ver lá, chamar os nossos queridos. Vamos ver aqui, conforme eles vão entrando. Eu amo tu também, linda. A tia Cacau Freire, ela tem esse encantamento, e o contador de histórias tem esse encantamento, né? Por isso que é importante, né? A Liender também, Maria Liender, hoje à noite aqui conosco, brindando esse dia mais do que especial. E nós estamos com a Romaria, né? A Romaria está acontecendo, a Edivânia, ela tem coordenado essa Romaria Nacional de Cacau Freire, também está lá representando. Roselaine Narrativas, querida, seja muito bem-vinda à nossa live domingueira. Estou aqui aguardando os convidados queridos para ver se eles já entram para a gente poder fazer a chamadinha. Vamos ver aqui a Josiane, o Salim, também estamos aguardando para ver se ele entra. Vamos ver aqui, a Quinta Romaria está linda, está mesmo, e acontecendo a todo vapor. Melina Melgar já entrou, Ângela Salles, vamos ver aqui. Vamos mandando aviãozinho, gente, para poder a gente começar com todo o carinho. Deixa a Tatiane do Conto. Jusley, vamos ver se a Jusley já está. Jusley Souza já está aqui. A Cris também. Vamos lá. O pessoal vai entrando. Ângela Salles, querida, boa noite. Também de Sergipe. Aí já a live domingueira rodando. Vamos lá, pessoal. Cadê o nosso povo? Chamando. Aí, o Cristina já entrou. Então, deixa eu já colocar ela já na sala. Vamos lá. Olá! Olá! Seja bem-vinda. Vocês já estão juntas, olha que maravilha. Eu chamando a Josley e já estava junto com a Cristina. Sejam muito bem-vindas. O espaço é de vocês.
Ah, obrigada, Marcos. Boa noite, gente. A gente tá... Ai, Jesus, a gente tá caindo. Desculpa. Peraí, traz pra Já cá. começa animado. Você vê que o pessoal de Corumbá é animado, né? Você segura aí, porque senão a gente arrumou tudo certinho aqui, mas a gente esqueceu que era Instagram e aí fica de pé o celular, né? Mas acho que tá aparecendo nossa carinha aí, né? Eu sou baixinha, vou ficar assim mais Perfeito. decente. Tá dando pra ouvir legal? Muito bem. E aí, você quer que a gente fale da contação? Isso, vamos ali. Hoje é o dia de falar de contação de histórias, né? Essas duas são maravilhosas, elas vão se apresentar. São aqui do Mato Grosso do Sul. O Brasil já está acompanhando aí, já tem Sergipe, Alagoas, o pessoal já está todo acompanhando. Rio Grande do Sul, estou vendo aqui. Vamos lá. E aí, vamos chamar a Nilva também agora? Uba! Para integrar? Vamos lá ver se a gente consegue aqui, ver se a Nilva entra. Deixa eu ver se eu já consigo, a gente já coloca a Nilva. Cadê a Nilva? A Nilva tá aqui. Por aí, se couber 4. Então, eu estava esperando a Josiane, que ela tem que viajar para Miranda agora mesmo. Ela vai participar e já vai. Vamos lá. Boa noite. Quanto tempo! Muita gente não se vê. Josiane Leite, Meu áudio tá ligado? Tá. tá tudo ok. Então, vamos começar com a Josley e a Cristine. Tá. Nesse quadro, elas vão se apresentar, falar, né, da experiência delas. E aí, na sequência, essa mulher linda, que é a Nilva, né, também, Obrigada. é lá de Corumbá, representando o pessoal pantaneiro aí. Vamos lá tocar essa história para agitar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cristine, estou morando aqui em Corumbá também faz 2 anos. Eu digo que eu sou uma bebê contadora de histórias ainda, né? Faz pouco tempo que eu me vi como contadora de histórias. A contação de histórias fez parte da minha vida, da minha infância, da minha formação do ser Cristine. E eu me formei em 2019, eu sou professora, pedagoga, e foi aqui que eu comecei a descobrir este encantamento, esse brilho nos olhos, essa delícia que é contar histórias, de ter esse feedback, essa descoberta. Para mim tem sido muito maravilhoso, gostoso, esse contato, essa via online também, que a gente se enriquece muito, mas o presencial, de você ver o brilho nos olhos, de você ver o encantamento, de você descobrir literaturas, de você ser completada e também se alimentar de livros, de palavras. Então, para mim tem sido um universo a se descobrir que eu tenho me maravilhado muito. Eu conto histórias mais para crianças, né? Não tive experiência ainda de contar histórias para adultos. E nessa pandemia foi uma descoberta maior também dos vídeos e do podcast, que eu gosto bastante também. A Josley, aparece aí, Josley é a grande incentivadora, me desafia, me faz propostas diferentes. Também já contei história com a Nilva também, que é maravilhosa. E tem sido isso, assim, é muito, muito bom mesmo a gente poder sentar. Além de contar histórias, eu gosto muito de ouvir histórias. Então, esse momento da gente abrir os olhos do imaginário, da gente se permitir, da gente ouvir, da gente se deliciar, de não perder essa singeleza de coração, do contato, da oralidade e de transmitir também. Que quando a gente conta histórias, a gente não deixa que aquela história morra, que aquela história se perca, né? Então, é muito importante, muito bom e um desafio para todos nós. Papais, mamães, professores, avós, todos nós precisamos contar histórias. Nós precisamos ter o contato com os livros, nós precisamos passar isso de geração em geração para que não se perca. É isso. Exatamente. É a memória viva, né? E aí, Josley? Bom, gente, eu sou a Josley. Eu comecei a contar histórias lá em 2010, numa livraria aqui na cidade. Tava comentando com Cristine ainda aqui, né, que a gente ia falar, e aí eu falei assim, bom, se eu for falar de contação aqui em Corumbá, uma das coisas que podia passar pela cabeça é
Quando fechou a livraria, ali por volta de 2015, por aí, ia acabar a contação de história. Mas para nossa surpresa, né? O trabalho do contador de história, ele nunca acaba. Não importa se livraria fecha, tem biblioteca, tem praça, tem a nossa casa, tem a beirada da cama, né? Tem ali a fogueirinha que a gente pode arrumar lá no meio do mato, tem a beira do rio pro contador de história pantaneiro, né? A gente vai continuar contando história. E aí eu continuei. E para minha surpresa, agora é um momento assim muito fértil para Corumbá. Eu digo para as meninas que eu estou vivendo um momento muito feliz da minha vida de poder compartilhar isso com elas. Ontem nós estivemos num acolhimento aqui na cidade de Ladário, comemorando com as crianças, contando histórias, e também foi um momento surpreendente, porque a gente levou algumas histórias e depois que a gente contou, né, contou ali a de assombração, de terror, aí ganhamos eles, porque começaram a contar tudo que eles já tinham passado, já tinham ouvido, e fulano de tal contava isso, e aconteceu em tal lugar, aí eles começaram a contar pra gente, e aí nós nos tornamos os espectadores, né, e começamos a ouvir as histórias. E é assim, sobre mim é isso, tô aí contando histórias, mas eu queria, assim, pra encerrar minha fala, eu queria contar uma história bem rapidinha pra vocês. A primeira live que eu participei com o Marcos e tudo, ele comentou uma história que era da família, que é da onça, né? Fulano é que nem a toca da onça, vai e não volta. Fica aí pra vocês essa curiosidade aí, se o Marcos puder contar depois. Mas todas essas histórias que a gente vai ouvindo, esse ano eu tenho trabalhado muito com a coleta. E eu tive a oportunidade, o ano passado, de coletar com a avó de uma amiga minha, a avó da Lívia. E me fugiu o nome dela agora, depois eu coloco lá nos comentários do vídeo o nome certinho dela. Mas é muito interessante porque quando eu ouvi a história dela, eu já saí contando para outros lugares, e eu vi na live que o Marcos está promovendo agora uma oportunidade de contar para vocês um pedido. Contem todas as cidades do Mato Grosso do Sul, contem aí no Sergipe, onde quer que essa live esteja sendo ouvida, para que essa história que estava na memória dela, só no imaginário popular, continue viva na memória de muitas outras pessoas. É o Gavião que veio do norte. Dizem que há muito tempo atrás tinha um senhor assim, né, de família. Ele era um senhor bem poderoso, assim, tinha uma grande posse. Ele tinha uma filha e ele falava assim: filha, eu só vou deixar você casar com um moço que escolher uma laranja azeda. Por isso eu vou plantar duas árvores aqui. Uma árvore de laranja doce e a outra árvore de laranja azeda. Aí todo mundo, claro, vai querer comprar a da laranja doce. Se aparecer um moço querendo comprar laranja azeda, esse vai ser seu noivo. Acontece, enquanto ele falava isso ali na beirada da janela, estava passando um mendigo. E o mendigo ouviu: então é a laranja azeda que eu preciso pedir para casar com essa moça bonita. E ele, muito interessado na moça, né, foi lá dali uns dias e falou pro pai: tô querendo comprar essa laranja azeda. Aí o pai falou: não, mas fica com a doce, onde já se viu, todo mundo quer laranja doce. Pra que você vai querer azeda? Não, eu quero a laranja azeda. Insistiu, o pai não teve o que fazer. Vendeu a laranja azeda e deu a mão da filha em casamento. Naquela noite, convidou ele para dormir na casa, separou lá um quarto, tudo certinho, para prepararem o casamento. Só que o mendigo, ele andava com um casacão assim bem grande, que na época chamava capote. Eu não sabia disso, fiquei sabendo na história, sabe? Tipo um sobretudo, e chamava capote. E aí o mendigo no meio da noite ficou pensando: o que eu vou dar para essa menina? Eu não tenho um dote. Na época, né, o noivo tinha que dar um dote, né, para poder se casar com a moça, e ele não tinha. E aquilo ficou incomodando ele, que ele resolveu: meu amor é tanto que eu vou chamar ela para fugir comigo. E a gente foge por aí, vai viver nosso amor. Foi lá, bateu na janela dela, acordou ela: vambora fugir daqui que eu não vou ter dote, vamos viver nossa vida. E a moça já tinha se apaixonado por ele também, não sabia quando ia aparecer outra pessoa para pedir uma laranja azeda, né? Tinha que aproveitar a oportunidade. Foi embora com ele. Caminharam, já estava bem distante da propriedade lá do pai dela. Caminharam mais um pouco, chegaram num descampado. E aí eles estavam cansados, ele falou: vamos deitar por aqui mesmo. Deitaram, ele cobriu ela e ele com o casacão, que chamava capote. E aí a noite foi caindo e foi vindo aquele friozinho. E aí começou a competição.
O frio batia no pé, ele puxava um pouquinho o capote para um lado. O frio batia no pé dela, ela puxava de volta para ela. E aí foi isso. Cada hora era um braço, era um pedacinho da barriga, era um pedacinho do joelho, sentindo aquele frio, e um puxava para um lado, outro puxava para o outro. Ela injuriou, chegou uma hora da madrugada que ela não aguentava mais ficar disputando o tal do capote, o tal da única cobertinha que eles tinham ali. Ela levantou, andou, tudo de volta, entrou pela janela do quarto, dormiu de novo. De manhã cedo, não ficou sabendo nada do moço, mas sentou no café da manhã e falou para o pai assim: pai, vou te contar um enigma, quero ver se o senhor descobre o que é. Um gavião que veio do norte perdeu a caça por causa de um capote. O pai não adivinhou, ela também só contaria se ele adivinhasse, e ficou por isso mesmo. Mas aí tá a memória do nosso povo, até a rima ela gravou, guardou, e eu peço que vocês contem essa história para todo mundo por onde vocês passarem. Parabéns, gente. Que delícia. Já leu minhas lendas romeiras, e elas estão também na Quinta Romaria das Histórias, agora no estado de Mato Grosso do Sul, com força contando histórias, né? Josiane acabou de entrar também, para completar o quadro. Se quiserem aguardar pelo menos mais um pouquinho, aí a gente fecha esse primeiro quadro, tá bem? Vamos lá, Nilva. Meu nome é Nilva Moura, sou daqui de Corumbá e sou pedagoga. Atualmente trabalho numa CEMEI como técnica de educação infantil. Gente, eu tô muito rouca, tô com problema já há mais de 2 semanas com esse problema na garganta, mas vamos ver, vamos lá, né? E eu até contei um dia para a Jusley que eu comecei a contar histórias ainda muito jovem, porque a minha família era muito grande. Somos 10 irmãos e eu sou uma das mais novas, né? Então os mais velhos precisavam trabalhar. E eles queriam assistir, acompanhar as programações da televisão e não podia. Então quando eles chegavam à noite, eles me perguntavam assim: assiste tal programa, eles diziam, né? E aí, quando eles chegavam, eles me perguntavam: o que aconteceu em tal coisa? Aí eu tinha que falar. E aí, eles brincavam comigo, porque eles falavam assim: você contava com tanta coisa assim, que você fazia até o gesto dos personagens. Eu ria com o personagem, eu pulava com o personagem, né? Então eu acho que eu comecei a contar histórias desde essa época. E eu sempre gostei muito de literatura infantil, muito, 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 né? E depois que eu voltei, porque eu parei a minha faculdade quando eu tinha 23 anos, e aí eu tive filhos, fui cuidar dos meus filhos, e aí quando eu voltei, eu já estava com quase 50, 40 e alguma coisa. E aí eu retornei aquele hábito da leitura, de ver novos livros. Me apaixonei de novo pela literatura infantil. E conheci Jusley, fiquei loucamente apaixonada por ela. Fiz um curso com ela sobre contação de histórias e aí nunca mais saí disso. Eu fiquei enlouquecida. Eu falei: gente, eu achei o meu lugar, é esse lugar aqui, eu não saio mais. E aí, assim, trabalhei num projeto por um ano porque eu venho de um assentamento, né? Então, eu fiz um projeto voluntário na escola Monte Azul, onde eu contava histórias em troca de algumas escritas que as crianças me davam. Eu dizia para elas: eu venho, eu conto histórias. Eu dizia que era um varal de trocas solidárias e literárias. Elas me davam alguma coisa e eu devolvia para elas em contação de histórias. E aí lá eu fiquei por mais de um ano nesse projeto. E aí eu venho trabalhando com isso, vou em escola, faço apresentações, tenho procurado estudar bastante sempre que eu posso. Eu acompanho várias lives, vários cursos, tudo que eu vejo sobre contação de histórias, e a gente tá aí. Acho que tá dando certo. Tá dando certo, deu certo o seu recado, né? Que maravilha, olha. Você quer contar alguma história para encerrar? História curta? Uma história curta? Nossa, curta é difícil. Vamos ver se eu consigo contar uma rapidinho, né?
Ontem eu contei essa história e eu venho assim, fazendo algumas aprimorações na história, porque, na verdade, ela é uma história minha, eu que criei, né? E aí ela começa assim, num reino não muito distante, senão a gente não chega lá, né, gente? Vamos trazer esse reino mais pra cá. Existia uma floresta encantada onde morava uma bruxa e uma fadinha. Elas eram muito amigas mesmo. E nesse dia elas estavam brincando de transformar bolinhas de sabão em estrelas. Só que as bolinhas saíam pelo ar e quando elas tentavam fazer elas virarem estrelas, as bolinhas desapareciam. E elas caíam na gargalhada com isso, né? Achavam muito divertido. Nisso passou um príncipe por ali e ficou observando escondido. Só que ele, sem querer, fez um barulho e chamou a atenção dessas duas. As duas ficaram meio assim com medo, mas ele logo se apresentou. Disse, não se preocupe, eu sou apenas um príncipe, estou passando por aqui e gostei de vê-las brincando. Logo surgiu no coração de ambos os três um sentimento que nenhum dos três conhecia, o amor. Mas o príncipe se apaixonou pela fadinha e a bruxa também teve um sentimento que ela também não conhecia, que era o ciúme. Ficou com muita raiva daquilo, queria aquele amor para ela. Como ela não conseguia entender aquilo, ela lançou um feitiço, primeiro no príncipe. Fez com que o príncipe ficasse com um sério problema na coluna e ele ficou dobrado para baixo, então de forma que ele só conseguia enxergar a altura dos pés. A fadinha, como gostava muito, eram muito amigas, o feitiço que ela lançou na fada só conseguiu atingir os pés da fada, transformou os pés daquela fada em horríveis pés de monstro. Então, quando a fadinha olhou para baixo e viu aqueles pés horrorosos, ela até perdeu a fala, nunca mais conseguiu falar, de tão apavorada que ela ficou com aqueles pés. O príncipe, quando viu aqueles pés perto dele, ficou muito com medo, assustado, e saiu correndo, trompando nas árvores, nas pedras, porque a única coisa que ele conseguia enxergar eram os pés. Ele correu durante o dia todo e ficou com muita dor de cabeça, de tanto trompar para lá e para cá. Então ele foi descansar. Veio o frio, veio a noite e ele dormiu. A fadinha chegou bem pertinho dele, já que ele tinha dormido, colocou os pés assim de travesseiro para ele e com o outro ela aqueceu ele. De manhã, quando ele acordou, ele só viu aqueles pés horríveis. Ficou apavorado e fugiu. Saiu correndo em disparada, trompando por tudo quanto era coisa. Trompava nas árvores, trompava nas pedras, trompava em tudo. Meu Deus, e a fadinha corria desesperadamente, mas não tinha coragem de dizer para ele que era ela, porque tinha vergonha daqueles pés horríveis. Mas que coisa, tanto ela foi atrás dele, que ele começou a perceber que o pé dava algumas indicações para ele. Ele resolveu então observar que sinais eram aqueles. E ele percebeu que o pé apontava. Quando ele ia para um lugar que ele ia trompar, o pé fazia sinal que era para ir para o outro. Ele resolveu, então, seguir as indicações. Ele fez tudo direitinho do jeito que o pezinho dizia, para lá, para cá, para lá, em frente, esquerda, direita, que ele conseguiu sair da floresta. Quando ele saiu da floresta, ele ficou pensando, nossa, fui tão cruel, afinal de contas eu nem sei quem são os donos desses pés e eles acabou me ajudando, apesar de serem horríveis, né? Que coisa horrorosa, se os pés são assim, o que não será do resto? Não quero nem ver. E aí a fadinha pensou também, ficou pensando, nossa, eu gostaria tanto que ele soubesse que era eu. Aí ela viu um lago muito próximo e falou, já sei, teve uma ideia, vou levar ele até ali à beira do lago e ele vai ver a minha imagem, né? Quando ele chegou perto do rio, ele aproximou-se, olhou, refletiu a imagem dele e a fadinha foi também se aproximou e aí ele viu ela refletida na água. Ficou logo muito feliz. Nossa, seu coração disparou novamente. Só que aí ela resolveu botar o pezinho para ele ver. Quando ele viu o reflexo daqueles pés horríveis refletidos no lago, ele já ia sair correndo. A fadinha resolveu então segurar ele. E criou muita coragem e disse, espere, sou eu. Ele ouviu a voz e reconheceu que era da fada. Ela disse, sinto muito, mas a bruxa me colocou esses pés horríveis. Aí ele falou, então tá. Ficou muito arrependido de ter se julgado ela sem nem saber quem era o dono dos pés. Só que aí ele lembrou que lá no reino dele tinha um mago
que era um mago fisioterapeuta que resolvia vários problemas. Então, a fadinha e ele foram logo lá para aquele reino. Chegando lá, claro, o mago atendeu primeiro a Vossa Alteza, que tinha mais importância, né? Ele era um mago fisioterapeuta muito bom e fez tanto exercício com este príncipe, tanto exercício, que conseguiu consertar a lombar dele. E o príncipe voltou a ser esguio como sempre. Oi. E a fadinha? Bom, a fadinha, né, gente? Eu disse que o Vocês me mago ouvem? era mago, não era mágico, Ah, tá, eu que não fisioterapeuta, né? Então os pés dela continuavam os parou de pezinhos falar, de não consegui monstro. ouvir. Mas agora o príncipe já Agora sabia tô quem era ouvindo, a agora dona deu daqueles certo. pés. E para ele não importava mais, ela era uma pessoa tão linda, tão querida, o coração era uma coisa maravilhosa. Então não importa. É isso que acontece, né, gente? Não Gente, importa, não somos tá. diferentes e a diferença é que nos torna especiais. O que era, afinal, um pezinho pro resto que era tão maravilhoso, tão lindo, né? E viva a diferença, né, gente? Essa é uma história que eu escrevi, se chama Fadinha Pé de Monstro. Que linda, Nilva, que maravilha. Obrigada. Enquanto você estava aqui, a gente estava lutando com a tecnologia aqui embaixo, Eu mas vi, estava com o meu ouvido ali. eu vi, tá fazendo umas interferências mesmo. A internet tá péssima, tá chovendo em Corumbá, né? Está chovendo e às vezes dá essas coisas. Mas nós agradecemos muito você, Obrigada. mesmo com a rouca, mas saiu a história linda, muito bem contada, bem posta. Eu acho que a história autoral é uma coisa belíssima que a gente tem, né? De poder expor aquilo que a gente também cria, né? Nós Sim. temos essa criatividade, além de contar os outros. Mas agradecemos muito e lembrando que ela também é romeira, gente, tá? Ali junto no Mato Grosso do Sul. Muito Exatamente. obrigado, viu, Nil? Obrigada. Parabéns pelo nosso dia. Um prazer estar participando pela primeira vez. Espero que venham outros, né? Vou ficar muito Com feliz de certeza. poder participar. Vamos contar histórias. Um Isso. cheiro no coração e, se puder, fica aqui acompanhando os colegas. Ficarei aqui nos prestigiando bastidores todo aí. mundo, que eu amo. Sou Então tá. Tiete. Tchau. 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 Bom, agora vamos passar a vez para a nossa Josiane, que já voltou ali. Deixa eu só entrar aqui, vamos ver. Aí, Josiane. Sim, graças a Deus, deu certo. Ai, até que feio. Eu não sei o que está acontecendo. Alguma coisa me boicotando nessa internet aqui de casa, de certo. Gente, boa noite para todo mundo. Que delícia estar aqui com vocês. E que maravilha nosso dia, né? Eu falo assim que enquanto tiver contador de história, nunca vai ter marasmo em situação nenhuma, né? Porque a gente está sempre lembrando de alguma história. Sempre. Se apresenta, Josiane, ela é de Campo Grande, apesar que ela é extremamente conhecida, porque ela está na Rede Brasil Contadores de História, ela faz atividade no estado. Então, meu som tá horrível ainda. Ainda não tá bom, mas você tá ouvindo bem, Mel? Tô mais ou menos, tá cortando para mim, mas eu vou me apresentar, falar um pouquinho de mim. Na verdade, eu não trouxe uma história, trouxe, na verdade, a minha história, como eu me tornei contadora de histórias. Então, eu sou Josiane, Josi, eu sou contadora de histórias já... Eu comecei, assim, profissionalmente mesmo em 2014, né? Mas o sonho de ser contadora de história residia em mim já desde que eu era bem novinha, quando eu entrava na faculdade de biblioteconomia, porque a minha primeira formação, né, é bibliotecária, e eu vi uma vez uma bibliotecária contando história, e eu pensei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser uma bibliotecária que conta história. E minha vida seguiu, né? Eu me formei em biblioteconomia e fui trabalhar em bibliotecas universitárias e aquele sonho em mim.
sempre. Mas eu também tinha uma ilusão que aquilo não era para mim, né? Eu via muita gente contando história, e contando muito bem, e eu sequer tentava descobrir como que eles faziam para contar tão bem. Aos meus olhos, assim, eu falava assim, meu Deus, gente, não é possível uma pessoa guardar tanta coisa na cabeça para contar assim, né? E eu ficava assim, só admirando, com medo, né, de não ser capaz de fazer aquilo. Mas a vontade era muito grande. E aí, em 2009, mais ou menos, eu conheci um grupo de contadores de história, os tapetes contadores de história lá do Rio de Janeiro. E na empresa que eu estava, a gente começou a incentivar as pessoas que trabalhavam nas bibliotecas a contar história. E aí eu comecei também a vê-los, né? E sempre incentivando, sempre trabalhando como a gestora, né? Mas eu mesma contar história só contava para o meu filho, porque e para as minhas sobrinhas, porque eu tinha vergonha, tinha medo, né? Eu sei que, na verdade, em 2014 eu conheci a Beatriz, e aí ela tirou um pouco, assim, o meu medo, mas eu ainda também não me ousava muito. Aí, em 2014, fiz mais uma capacitação, e nesse tempo eu ficava estudando, né? Investindo em conhecimento, em coisa e tal, para ir me sentindo mais segura. E aí, em 2017, comecei a contar história na escola, aí comecei a contar na biblioteca pública, já, assim, fui me soltando, me soltando, me soltando, e hoje veio a pandemia, e eu tive tempo de me profissionalizar muito mais, né? Muito mais tempo de estudar, de conhecer outras coisas. E hoje eu conto história, aquele meu sonho lá atrás, que era ser uma bibliotecária, contadora de história, quando eu tinha 17 anos, gente. Por isso que a gente nunca pode desistir do que a gente quer, do que a gente sonha, por mais que a gente guarde o sonho numa gaveta. Hoje eu tenho 47, depois de 30 anos, depois que eu aprendi um monte de coisa, eu sou bibliotecária, contadora de histórias. E eu conto história hoje todo dia, gente. Todo dia eu conto história. Eu vou jantar. Eu trabalho numa fazenda escola, no internato. Até me emociono. Porque eu vou para jantar, eu saio, acaba o meu expediente, as crianças estão perto de mim falando assim, tia, conta uma história, né? Conta história hoje. E aí eu tô na fila do refeitório, eu tô contando história para eles. E já tem os mini contadores de histórias, sabe? Que, tipo assim, eles amam tanto toda essa imaginação, toda essa criatividade que a gente coloca. E já tem os meus contadorzinhos de história ali perto de mim. Então, assim, com muita felicidade que eu falo que hoje eu estou realizando um sonho que é lá, de 30 anos atrás. Ah, que delícia! Não tem nada melhor do que a experiência pessoal para estimular outras pessoas. Eu vejo que a gente se torna contador não só com a profissionalização, mas muito mais com o coração, com esse sentimento. Porque a devolutiva da criança, que ouve a história e se sensibiliza, é o que incentiva a gente. É mais do que o Prolabore, né? Aquele valorzinho lá que você precisa para viver, para trocar uma ideia, mas essa devolutiva, que eu acho que é muito mais. E isso é muito importante, né? Porque eu falo que na minha família é muito comum nós vermos contadores de história que falam assim, e a minha avó contava história, né? Eu ficava no colo do meu avô e ele contava histórias. Eu não tive essa vivência, mas eu sei que os meus netos terão, sabe? As minhas sobrinhas terão. Eu sou essa pessoa, né? Que nas memórias de quem ficar vai estar sempre falando. A mãe, a tia, lembra? A tia era uma contadora de história, né? Então, assim, é uma coisa que a gente deixa, né? Vai ser uma das memórias que as pessoas terão de mim, é que eu era uma contadora de histórias. Que delícia! E não só na família, né? Agora,
para o mundo, né? Porque nós estamos nessa live domingueira aqui, tá para todos os espaços do Brasil. Então agora a Josiane é contadora de história também no Brasil inteiro, né? É. Além do que ela já é notória, graças a Deus, de ser uma referência para o nosso estado também, pelos trabalhos, projetos belíssimos que ela já faz, e tanto que a biblioteca também favorece, né? Porque o ambiente é todo propício. Quem ama livros, ama histórias. Quem ama histórias, ama livros. Então, é um casamento, né? É tudo propício ali. E mexer na cabecinha da criança, né? Com aquela imaginação toda, né? Produzir os medos que o Salim ali é capaz de produzir nas histórias dele ali. Ele já está ali com a vela, já está com aquela fumacinha, a gente já fica pensando. Isso tudo é essa criatividade. Agradecer, Josiane, por você. Ela vai viajar agora, o trabalho dela, e ela dispôs esse carinho para estar aqui conosco. Então, agradecer muito por você dar esse seu tempinho. E ela também é romeira aqui da Quinta Romaria. Estamos juntos aí, dia 11 de abril, se Deus quiser, Mato Grosso do Sul vai estar bombando lá. Até Portugal está participando, a gente está com força, né? E nessa nosso encontro de hoje são 12 contadores, comigo 13, né? Uma live só, imagina só o desafio. Vai com Deus, querida. Beijo, obrigada. Uma semana ótima, muito obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Tchau. Então a gente já estamos aqui com o Salim Raksan, chiquérrimo, né? Tudo paramentado ali. Que alegria recebê-lo aqui. A Melina Melgar também, que conta história de forma poliglota, né? Mais de uma língua. Ela dá conta de fazer encantamento em mais de um idioma, né? E isso é maravilhoso. Trabalhar também com a fronteira. Pena, né, Melina, que a gente ainda não consegue entender a língua do Haiti, né? E o espanhol, assim, os dialetos da Venezuela, que são diferentes, né? Cada país tem um espanhol, mas esse espanhol é um pouquinho diferente em cada lugar. Então, se apresente aí, traga o teu carinho e a tua história, o teu momento. A fala é tua. Obrigada, Marco. Olha, realmente, né, os espanhóis, eles são diferentes em cada região. São os nossos sotaques, né? O pessoal do Sul fala diferente, o pessoal de Corumbá fala diferente do pessoal de Campo Grande. E é assim também ali na Argentina, na Venezuela, enfim, na Bolívia. Mas a gente se entende, a gente desenrola, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Melina Melgar. Sou contadora de história também, nenezinha, né? Como disse a Cristine, só tem 4 anos que eu conto histórias. Mas eu, assim, penso que eu conto história desde pequena, né? Mas profissionalmente, para o público, enfim, tem uns 4 anos aí. Porque aqui em Corumbá a gente tem uma mania, né? Uma cultura de sentar na frente de casa, tomar um tereré, conversar, contar muita história, principalmente à noite. Nossa, como eu adorava escutar as histórias à noite, de terror, assim, eu ia embora aterrorizada, literalmente, escutando o lobisomem, vendo a mulher de branco passar, assim que eu ficava. Então, eu venho cultivando essas histórias e guardando no meu baúzinho há muito tempo. Mas só uns 4 anos para cá que eu fui contar a história para o público, enfim. Hoje eu sou pedagoga, contadora de história, e esse encontro, né, entre a pedagogia e a contação de história me fez olhar para a contação como um objeto de pesquisa. Então, hoje eu pesquiso a contação de histórias, os contadores, as pessoas que escutam as histórias. E eu estou aí no ramo da pesquisa e colhendo muita história junto com as meninas, né? Com a Gisley, com a Cristine, com a Nilva. E estamos indo, estamos caminhando. E falar, né, dessa minha trajetória como contadora de história dá, né, muito mérito a Gisley, porque ela incentiva muito aqui, né? As pessoas que vão até ela sempre incentiva, ela sempre está disposta a ensinar,
a conversar, enfim. Então, assim, o meu encontro com ela foi realmente um grande investimento dela, porque ela investiu muito em mim, sabe? Ela falava da teoria, conversava, troca, e num dia, de surpresa, ela falou assim, você vai contar a história, e é hoje. Eu fui, assim, com a cara e a coragem. Então, hoje eu vou contar uma história que ela me contou e que eu carrego, assim, sempre na minha vida. Quando eu preciso de uma resposta, é automático. Essa história vem na minha mente. Então, eu espero que essa história também chegue na mente de vocês quando vocês precisarem de uma resposta ou estiverem questionando alguma coisa, sabe? Assim, puxa vida, né? Pô, eu queria tanto alguma coisa. Então, de vez em quando, quando eu me pego brigando, né, com Deus, ou brigando com alguma coisa, eu lembro dessa história. Acho que ela nem sabe da importância dessa história que ela me contou num café da manhã, qualquer aí, e que ficou guardado na minha memória, né? E ela começa bem assim. Tinha uma ilha bem pequenininha, bem afastada de tudo, da cidade, de tudo. De repente, né, veio uma chuvarada. Mas uma chuva daquela de alagar tudo. E aí o povo começou a sair da ilha. Vem, fulano, vambora da ilha, vambora. Vai ter enchente, vai alagar tudo. E aí tinha um moço que estava em casa. E o pessoal batia na porta dele. Vem, fulano, vem. Sai, vai encher tudo, vambora, vambora. E o homem falou assim, não vou não. Vou ficar aqui pedindo para Deus, pedindo para Ele para essa chuva parar e eu me salvar. E aí tá. Nessa eu vou ficar aqui, né, fazendo a minha oração para pedir para Deus para a chuva parar, a água foi vindo. E foi enchendo cada vez mais a ilha, sabe? Quando alaga tudo, vai subindo a água do nada. Quando você vê, tá na canela, depois você vê, tá na cintura, e daí vai. E aí começou. De repente, esse homem que estava dentro de casa subiu na geladeira. E o povo, vem, fulano, vambora, vai acabar os barcos. Não, eu tô aqui pedindo para Deus, para essa chuva parar, porque eu vou me salvar. Ele falava assim. E a chuva vindo. Ele teve que subir no telhado de casa. E ele lá, por favor, Deus, para a chuva. E o povo, né, bora, né? Nessa hora já não tinha mais ninguém na ilha. Mas do nada apareceu um canoeiro, né? Com a canoazinha dele lá. Ô, moço, vambora, tá todo mundo indo embora, vai alagar toda a ilha, não vai sobrar nada, vambora. E ele falou pra ele, não vou ficar aqui porque eu tô pedindo pra Deus pra chuva parar e eu vou me salvar. O canoeiro foi embora. E ele ficou ali, né? Pedindo na oração dele. De repente veio um barco a motor. E lá, vem, moço, vambora. E ele, não vou, tô aqui pedindo pra Deus, porque essa chuva vai parar e eu vou me salvar. E lá ele ficou. De repente, veio um helicóptero. Sabe quando joga lá a escada, né? O cestinho, jogou pra ele. Vambora, moço, até você na ilha. Vai alagar tudo, já tá tudo acabado. Ele, não, vai parar essa chuva. Ele falou, vai parar, eu vou me salvar. No fim da história, o homem morreu. Né? Morreu afogado. Quando ele chegou lá no céu, ele já foi logo brigando com o primeiro que ele encontrou. São Pedro estava lá parado na porta, com uma cara meio, tipo, desconfiada, né? E ele já foi logo esbravejando com ele. Poxa vida, eu pedi tanto para Deus, tanto para ele me salvar, tanto para essa chuva parar. São Pedro botou a mão na cintura, olhou bem sério para ele e falou assim, com coisa que ele não te escutou. Todo mundo te gritou. Mandamos uma canoa para você. Mandamos um barco a motor e mandamos um helicóptero. Você escutou? E essa é a história que eu guardo com tanto carinho que eu escutei da Gisley. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Lindo, Mel, que legal. Você vê, é uma história de uma contadora que já tocou na outra, que vai reverberando, né? É igual a história da pedra no lago, né? Você joga uma pedra no lago,
mas você não sabe até onde vai aquele movimento, né? Então, quando a gente conta uma história e você cativa alguém, né? Quem cativa, toca no coração de alguém. Muito obrigado por você partilhar conosco. Também é romeira nesse ano, a Romaria Nacional. Está aí a Melina Melgar, e essa mulher fantástica aí, criativa e encantadora, né? Então vamos agora abrir para o grande Salim, né? Salim, que maravilha! O mago do Pantanal, né? Vamos lá. Boa noite, galera. É um prazer imenso. Agradeço bastante o convite do Marcos. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já criou uma afinidade, né? Isso é uma coisa legal. Olha, eu vou controlar o tempo, vou contar bem rapidinho a minha trajetória, que na verdade eu comecei a contar histórias com 4 anos de idade. Eu entrava embaixo da cama do meu pai todos os dias depois do almoço, e ele ia escovar os dentes, e eu entrava escondido, engatinhando, entrava embaixo da cama, e ali quando ele deitava, ele startava o sono, que em árabe não é mas é tem essa musicalidade diferenciada, e na sequência eu começava a contar uma história. Mas as minhas histórias, elas nunca tiveram um final, porque elas eram inventadas naquele momento, algumas histórias que eu também já tinha escutado. Minha casa sempre teve muitos livros. Minha mãe e minhas irmãs sempre tiveram uma paixão muito grande por enciclopédias e coleções, tipo O Mundo da Criança, Tesouro da Juventude, onde tinha muitas histórias. A minha situação hoje com a contação de histórias, de uns 25, 30 anos para cá, ela pegou muito pelo teatro. Minha formação em artes cênicas antes de ser letras, e eu gosto muito de brincar com isso, com a atmosfera, de brincar com o som, né, com uma coisa mais sinestésica. Isso é uma característica da minha contação de histórias. E não vou falar muito mais, vou contar uma história, tá bom? Hoje aqui não é para crianças, que na verdade a gente sabe também que as histórias eram para pessoas, independente de idade, né? Aquelas histórias antiquíssimas que a gente conhece, Barba Azul, que eram histórias pesadas, que matavam, massacravam, mas eram histórias todas também contadas para todas as idades. Esse conceito de infância é uma coisa já do século XIX, né, pra gente. Outra coisa é que eu não tenho pretensão, a minha pretensão acadêmica é zero, com contação de histórias. Eu acho muito bacana quem pesquisa, quem trabalha isso. Eu gosto mais do imaginário popular, da tradição oral, que eu pesquiso bastante também. Tive uns tantos mestres contadores, como Emanuel Marinho, o Augusto Pessoa, a Celinha Nascimento, enfim, uma galera bem bacana também nesses últimos 20 e tantos anos que eu venho investir nesse universo. Mas bora lá. Nesse momento agora vai ser contada uma história, que é um conto, né, curtinho, do Mário Feitosa, que era o Chimpanzé, que em Corumbá publicava nos anos 1950 histórias que terminavam, todas se chamavam fatos verídicos, mas elas tinham uma característica que elas terminavam com uma frase que vocês vão ouvir hoje, tá bom? Eu saí para pescar com o Lino. A gente chegou no porto, era mais ou menos umas 6:30 da tarde, matando aqueles mosquitos que tinha por lá. Passamos a noite bem debaixo da ponte de captação, pescando, com tela, com linhada. Então, nós percebemos que tinha algum troço mexendo do lado. Era um jacaré que estava chegando bem pertinho da água-pé que estava do nosso lado, tentando abocanhar alguns peixes que a gente já tinha pego. Até aquele momento já tinha umas 10 piranha, 8 pacu, 3 pintados, mais de 30 bagre e uns 200 lambari telado. Ficamos cansados, já estava com fome. Eu falei pro Lino que já estava na hora de ir embora. Então,
catamos aquele peixe que a gente tinha catado ali do rio, botamos dentro das mochilas que nós tínhamos nas costas e saímos caminhando por aquele porto escuro. Uh, uh. Fomos subindo a ladeira da Saúde, aquela ladeira que desce as procissões de São João. De repente, a gente começa a ouvir o sino da igreja tocar. Tchan! 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 Nessa época, o Lino morava lá pra cima, ali na Porto Carreiro, perto da 15, onde bem na esquina tinha uma figueira gigantesca. E era sexta-feira. De repente, a gente ouviu alguém que lá da figueira gritar, perguntando: Ô Lino! Tem preço pra vender aí? Oxi! Uma hora dessa, meia-noite, gente querendo saber de comprar peixe. Fui caminhando bem pertinho da figueira. Quando eu cheguei ali no tronco, eu vi que não era uma pessoa. O Lino já tinha saído num carreirão. Quando eu vi, era uma caveira. Não tinha os braços, não tinha as pernas. E o rosto pingava fogo. Foi aí que o meu cabelo arrepiou. Daí o meu cabelo arrepiou. E é isso. Valeu, Salim, isso é ótimo. Obrigado por partilhar. Ele também é romeiro das histórias e está conosco aí, queridíssimo. Muito, muito obrigado pela Valeu, obrigado pelo convite. pela beleza e parabéns pelo nosso dia. Muito obrigado. Verdade, parabéns para todos nós. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Valeu. Valeu, querido. Obrigado, Salim. Então, estamos aqui com a Tatiana de Conto, Campo Grande, e a Gleice, mas eu não estou conseguindo ver a Gleice. Coxinho, meu Deus, tá tudo... É uma performance, Gleice? Está me ouvindo? Estou sim. Ah, então tá. Nós não estamos te vendo. Ai. Deixa eu ajeitar aqui. Tá melhor? Está melhor? Nós não te vemos, só te ouvimos. Liga a câmera, mulher. Tá ligada! Essa é a questão, está ligada. Será que é melhor? Acho que eu vou tirar e aí você entra de novo. Vai que retorna a imagem, né? Pode ser? É que eu estou me vendo aqui, então, tá, né? Eu vou remover e a gente tenta de novo. Nós não estamos te vendo, estou só ouvindo a sua voz. Vamos lá, Tati. Seja muito bem-vinda. Tati é uma querida, já foi romeira também o ano passado. Tive uma satisfação imensa em conhecê-la. Ela tem uma formação muito peculiar, muito especial e mexe com os sentimentos das pessoas, né? E tem que tratar, né, ouvir, né, para a pessoa poder também ter esse encaminhamento. Mas, além disso, ela também fala, gente. Ela conta, encanta. Não só ouve, né? Ela tem uma profissão que ouve, mas ela também tem outra profissão que fala. Então, isso é maravilhoso, né? Esse ouvir e esse falar. E veja como isso é importante. Então, está contigo a palavra, seus 5, 7 minutinhos para você se apresentar. Deixa eu arrumar a câmera aqui.
Antes de começar, antes que eu esqueça, eu quero mandar um beijo para esse povo de Corumbá. Gente, porque Corumbá é um celeiro de contadores de histórias, um lugar riquíssimo. Né? O Salinha, a Melina, a Josi, tanta gente ainda que tem nessa cidade muito rica, dessa fronteira, né? Enquanto a Gleice aí se ajeita, eu vou começar contando história. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que uma história eu vou contar. Tu me ensina a fazer renda, que uma história eu vou contar. Era uma vez uma mata muito, 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 mas muito grande. Ah, e era um lugar assim que foi organizado estrategicamente. Cada animal tinha a sua função. E cabia ao macaco avisar de pulo em pulo e galho em galho caso alguma coisa acontecesse. E não é que nesse dia aconteceu? O macaco pulou de um lado para o outro e começou: fogo, 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 fogo. Gente, todo mundo começou a ficar apavorado naquela mata e cada animal já sabia que quando o fogo chegava, cada um pegava água do jeito que podia. Ah, a anta carregava na tromba, o sapo no papo, o cavalo também. E todos se viravam de uma forma, mas teve a ararinha, gente. A ararinha, menina, muito, muito ansiosa que ela ficou, correu de um lado para o outro e começou a juntar graveto e jogar no fogo. Cunhataí, quando viu isso, começou a gritar: pare, pare, você está aumentando o fogo. A ararinha, gente, paralisou na hora. Meu Deus, eu tô colocando fogo na mata, eu tô colocando fogo. Cunhataí correu, abraçou a ararinha e começou a dizer para ela: respira, respira, respira. O fogo de fora se acaba com água, mas o fogo de dentro se acaba com vento. E foi assim que, respirando, respirando, a ararinha acabou se acalmando, claro, e os animais deram conta no fogo da mata. Mas a ararinha ficou assim, antes de dormir, repetindo aquela frase: o fogo de fora se apaga com água, mas o fogo de dentro se apaga com vento. E repetia, repetia, e foi até Cunhataí Porã no outro dia. Ele perguntou: Cunhataí, o que é o fogo de dentro? O fogo de dentro a gente chama de ansiedade. É aquilo que a gente tem que às vezes não deixa a gente nem pensar direito. Então, a partir daquele momento, todos os dias, a ararinha entendeu que para não fazer mais uma atrapalhada, ao invés de jogar água, ela alimentar o fogo, ela inspirava, expirava, inspirava e expirava, e assim ela foi acalmando o seu fogo de dentro. E se tornou uma grande meditadora. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que a história vai encerrar. Que lindo! Então, essa história, ela está num livro Era Uma Vez, uma publicação aqui do Mato Grosso do Sul. É um conto que eu criei especialmente para ajudar as crianças a começarem a meditar, né? Apagar esse fogo de dentro, que é... Gente, ansiedade é uma coisa muito complicada, porque não deixa a gente pensar, raciocinar, criar. A gente fica meio atrapalhado, não fica? Pois é. Então, eu sou Tatiana, eu sou psicóloga, arteterapeuta e contadora de histórias. E eu comecei a contar histórias quando eu trabalhava numa escola de quase 1000 alunos e houve um assassinato na porta da escola. E eu precisava de alguma coisa que pudesse dar conta de fazer um trabalho coletivo, né? E eu tinha feito um curso de contação de história na Barca dos Livros em Florianópolis, e naquela época eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, uma psicóloga, contar história, não entendia muito bem. Mas no dia que aconteceu esse incidente, assassinato na porta da escola, eu entendi por quê. Então eu fui em busca de histórias que pudessem abordar o tema violência, o tema luto, e assim eu fui entendendo o poder que uma história tem para abordar esses temas tão difíceis que a gente tem. Por exemplo,
abuso infantil, violência doméstica, ansiedade, medo, vergonha. Então, eu acabei me tornando uma contadora de histórias diferente. O pessoal não gosta muito não que eu use a literatura com fim terapêutico. Mas, gente, qual é o problema da gente usar uma coisa que pode ajudar alguém? Pois é. Então é isso que eu faço, né? E cada dia tento me aprimorar mais, estudar mais e levar uma forma amorosa para a gente poder falar de coisas difíceis, né? Porque a gente tem que falar. Essas coisas Tem não... que falar e tem que ouvir também, né? O exercício do contador de história é ouvir também muitas histórias para poder contar outras histórias, né? Com Tatiana, certeza. que linda essa história do fogo de fora e o fogo de dentro, gente. Quantos fogos, quantos incêndios que a gente pode eliminar, né? O de fora e o de dentro. O de fora e o de dentro. Realmente, tem muita coisa para se ajeitar. E as nossas meninas estão no seio, ó. Agora, Eliane Polo agora está ali, linda, toda arrumadinha, toda pronta do Rio Brilhante. Um beijo grande, Tati, obrigada pela participação, você foi Beijo, excelente, como sempre. Uma grande romeira nossa aqui também, e que essa luz continue na sua caminhada. E parabéns pelo Dia dos Contadores de História. Continue encantando sempre. Muito obrigado. Gleice, a gente não consegue ver você, câmera tá menina. ligada. Eu consigo me enxergar, eu consigo me ver aqui, né? Eu não sei o... E pessoal que estão conseguindo ver, adoro ouvir a Tati contando histórias, o pessoal está aqui. Eliane Pola, você também não está vendo ela? Gente, eu consigo Não tá me ver vendo. aqui. Sei. Consigo Você consegue se ver, a gente não consegue ver você, mas consegue te ouvir. Tá ligada a câmera, microfone, tudo. Tudo certinho. O que será que Olha está acontecendo? Ouvir a Tati. Vamos perguntar para o pessoal aqui. Thelma, você está conseguindo ver a outra convidada? Ver se o pessoal dá um retorno. Porque eu não te vejo, mas se eles a Preta diz que não. A Preta cheguei agora. Diz que não. Eu acho que você faz com a voz, então. A gente tem... Gente, vai fazer o quê? A câmera está ligada aqui, plena, ligada. A Melina, a Silvânia, eu não vejo a Gleice, ó. A Tatiana de Ponto também não. Ó. Só vemos a Eliane Então, eu não Polo. vejo a Eliane. Eu me vejo. Ah, você não vê? Jesus. Eu me vejo aqui, mas não vejo ela. São os mistérios. Se você topar, vamos fazer o seguinte: você fala e conta a história, mas Vamos falar, contar as escuras, né? Pode ser? Sim. Ó, a Silvânia falou, entra e sai novamente. Ela já fez isso, Silvânia. Você não quer... Você quer tentar mais uma outra vez? Okay, aí eu coloco a Eliane falando, e assim que você der tentar de novo, então. Tenta de novo. Bom? Pode ser? Então tá. Eu acho que você sai até do Instagram, você fecha tudo e entra no Instagram de novo. Então tá. Vamos tentar. Eliane, só ajusta a câmera um pouquinho para baixo, que agora você sumiu. Isso. Aí. Perfeito. Boa noite, seja muito bem-vinda. Eliane Pola, de Rio Brilhante. Se apresente. Eliane Pola. Não tem acento, mas é Pola. Quitolina. Eu sou de Rio Brilhante, eu me identifico como contadora, como leitora, como leio história, porque
Eu trago comigo uma pequena deficiência, Marcos, que eu não decoro muitas coisas. Então, fazer o quê? Tem que ter sempre o meu amparo aqui no lado. Eu comecei a contar história, porque eu sou pedagoga, trabalhei com a educação infantil, e eu me identifiquei na contação de histórias, porque em cada data comemorativa, eu contava uma história, e aquilo mostrou-me que as crianças aprendiam, desenvolviam mais a imaginação, ouvindo uma história sobre aquele tema. E a partir de então, as minhas aulas sempre eram voltadas para a contação de história. Quando criança, meus pais muito humildes, eles não tinham condições de comprarem livros e poucas histórias também eles sabiam para nos contar. Era uma família de 4 irmãos. O que nós levávamos como história? A música sertaneja raiz. Então, tudo aquilo que nós ouvimos meu pai cantar, e todas as noites nós escutávamos a Rádio Nacional, não sei se você teve conhecimento, Marcos, mas lá no Rio Grande do Sul, onde eu sou natural do Rio Grande, nós escutávamos a Rádio Nacional, e aquilo eram histórias. E a partir de então, eu comecei a ter mais interesse por história, fui trabalhar também na biblioteca, tive um curso com Beatriz Mirra, que foi a única formação que eu tive dentro da contação de história. Porque eu penso assim, Marcos, eu tenho uma deficiência, então pouco importa se eu na formação de contar história, porque eu não vou carregar comigo aquilo. Eu posso ouvir e adaptar alguma coisa, mas na hora de contar a história, eu tenho o meu jeito, como você tem o seu jeito, como a Lienda tem o jeito dela. Eu acho que cada contador de história é um só, ele conta da forma dele. Então, eu escrevo histórias, tenho umas quantas histórias escritas e outras em andamento, tenho mais de 100 poesias, que também são histórias, porque a história não é só o que eu escrevo, 4, 5, 6 páginas, mas uma simples poesia é uma história. E tem um outro detalhe, eu só escrevo aquilo que eu vivi. Claro que tem alguma adaptação, alguma coisa, mas o pontapé inicial das histórias e da poesia, eu tenho que ter vivido. Tem a história, o tamanduá na cidade. A história do tamanduá na cidade, de um tamanduá na cidade, é porque nós tivemos aqui em Rio Brilhante, no ano passado, um tamanduá perdido aqui na cidade. Então, em cima daquela história, eu fui pesquisar o tamanduá e a vida do tamanduá, e um pouco a gente já sabe, porque quem se criou na roça de tudo conhece um pouco. E daí eu escrevi a história do tamanduá, e até com essa história eu estou participando da Quinta Romaria. E as minhas, pelo que outras contadoras de história escutaram a minha história, elas falam que elas são muito pedagógicas, então isso me engrandece muito, porque em cima das histórias pode-se fazer pesquisa, porque o que eu não sei, eu vou procurar e vou colocar na história. Eu escrevi uma história também, O Pássaro, a Flor e o Quiabo. É uma história linda, que também tem um teor pedagógico muito grande, porque quando eu pesquisei para escrever a história, nunca que eu imaginava que o quiabo era a fruta, a semente predileta dos pássaros cantores. Isso marca bastante a gente, né, Marcos? Sim. E eu,
bem rapidinho, já que nós estamos nesta viagem de nos encontrarmos com todos os contadores através da sua live, eu vou ler uma história que eu participo, não sei se você participa, Marta, Um País Diverso, que é do grupo, de um grupo que eu faço parte, que são dos contadores de história. Então, nós pegávamos um dia, cada um escrevia um trecho, até nós formarmos uma história ou um verso. Hoje ele já saiu um pouco, ele perdeu a essência do que era para ser no começo. Então, é assim, um país diverso. Moramos no mesmo lugar. O sol aparece ali. A chuva acolá. País diverso. Um país diverso. E o motivo são suas raízes, que vai além do clima, da temperatura. Um povo com tanta cultura, vinda de tantos países. Indígenas, europeus, africanos, nos tornaram únicos e diversos. E essa diversidade tem história. São partes da nossa memória, registradas em prosa e verso. De prosa em verso, de verso em prosa, do causo a história mais encantada. A literatura, o cinema, o teatro, a contação de histórias, as artes visuais, se colocam em nossas vidas como os mais belos canais. Neles navegam as histórias contadas e aquela que se quer encobrir. Nos cabe, portanto, sondá-las, navegá-las, e decifrando sua intenção, nos cabe posicionar para o sim ou para o não. E se deixar um por fora dos direitos de todo cidadão, cabe-nos dizer não. E nessa diversidade, que a voz ecoa do coração, semeando cada mundo com amor, com ternura, com paixão, então nos resta dizer é gratidão. Na beleza de cada coisa, na beleza de cada gesto, na beleza de cada lugar. O que mais se destaca é um só sentimento, no coração a pulsar. E nesse emaranhado de talento, sotaques e cores, vidas, trajetórias, experiências misturamos. Cada história carrega encantos e amores desta linda paleta que unidos formamos. Seja paleta ou seja asas, nossas produções correm, voam pelo país, numa ligeireza que sem igual, pois estamos ligados pela tecnologia e conectados num só pensamento. Escrever e contar histórias, escrever e recitar poesias. Esta terra é o caminho, é o berço, é o sol, é a lua, que embala nossos sonhos no calor do abraço de um povo. E aqui chegou de todos os cantos da terra para formar uma nação, banhada pelos oceanos, trazendo amor, fraternidade e emoção, com seus pontos e cores, sorrisos e amores, contribuindo na formação de nossos valores. Esta é uma poesia coletiva de Águida Zarpelon, Adriana Chalupe
Edevânia Braz, Eliane Pola Quitolina, Van Piovesan, Arthur, Luciana Seri e Zélia Rebeli. Então, essa é uma poesia que nós, no Grupo Contadores de Histórias de Todos os Tempos, formamos. Obrigado, Eliane Pola Titolina. Ela que conseguiu conquistar, o Dia Municipal do Contador de Histórias na cidade dela, em Rio Brilhante. É mais uma conquista, né? E esse é o dia, né? Dia 20, né? Que é o dia do contador. Sim. Então, essa foi uma emenda que foi levada à Câmara, né? Com uma indicação minha para o vereador, e nós conseguimos que fosse aprovado o Dia do Contador de História. Então, essa semana, porque está muito em cima, nós faremos 2 eventos, mas o maior nós queremos contar com vocês, e mais tarde, organizar melhor e contar. Com certeza. Um beijo grande no seu coração, obrigado pela participação, e durante essa participação iluminou que aí a nossa amiga conseguiu aparecer. Graças a Deus veio a beleza dela mesmo. Obrigado, Eliane. Fica aí conosco. Eu que agradeço, beijo. Agora eu vou ter que ir para minha casa, tá? Beijo. Obrigado. Nada, agradeço. Agora sai. Você está vendendo pão aí? Por quê? Isso, agora estamos aí. Então, estamos te vendo, Gleice. Ai, que maravilha. Então, fique à vontade, se apresente. O Salim está dando um abraço para nós ali, ele vai ter que sair, mas não tem problema. O show não pode parar. Vamos lá. Eu me chamo Gleicele Nonato, eu sou originária do povo Guató, do Pantanal, de Mato Grosso do Sul. Sou escritora, sou comunicadora e contadora de histórias. Eu sempre optei não, né? Eu cresci ouvindo causos pantaneiros. Sou de uma família tradicionalmente pantaneira, do tipo peão de lida, cozinheiras de fazenda, que a cultura Guató, o povo Guató, né, que é um povo nômade que ocupava todo o espaço do Pantanal, foi expulso de sua terra para dar espaço às fazendas de gado, e a cultura Guató se adentrou e diluiu dentro da cultura pantaneira. O que nós vemos hoje dos heróis pantaneiros de Berrante, a cultura Guató na sua base. E muitos indígenas guatós, assim como a minha família, se viu obrigado a trabalhar nas mesmas fazendas que um dia já foram terras do seu povo, do nosso povo. Então, eu sou de uma família tradicionalmente pantaneira e sou filha de Agripina, neta de Lucila, bisneta de Fagunda, mulheres fortes. Minha mãe é a primeira, né, neta e bisneta a ter ensino superior. E por conta disso, eu e meus irmãos tivemos também, mas a minha família é uma família hiper simples, trabalhadora do Pantanal, trabalhadora de lida. E ser de uma família de pantaneiros me propôs a ouvir, escutar as histórias do Pantanal, construir todo aquele enredo das histórias do Pantanal entre a cultura neopantaneira, né, a cultura da lida do gado, do berrante, e a cultura do povo Guató, que é a cultura base ali do povo originário de Guadacã. Guadacã, na linguagem do meu povo, na língua do meu povo, é Pantanal. E eu vou contar uma história para vocês, que é uma história que vai estar no meu próximo livro, que já sai. É uma história inédita, ela ainda não está dentro do livro. Ela já teve alguns ensaios publicados em uma revista, né, de Mato Grosso, mas não ela completamente. Ela está dentro de uma performance teatral que eu faço, chamada As Caboclas, de Guadacã, mas não tem ela contada, né? Ela está saindo inédita aqui para vocês e eu espero muito que vocês gostem. Com certeza.
de água, sol e calor, coração do Pantanal. A vida é mistério e amor, na devoção natural. Viver é amar corichos, teus rios lindos, as tuas garças, teus jacarés. Pantanal, tu és minha vida, meu céu és meu coração, meu lar és minha guarida, és meu canto, és meu chão. Pantanal, tu és minha vida, meu céu és meu coração, meu lar és minha guarida, és meu canto, és meu chão. Disseram que ela não tinha medo de nada. Chamavam de ponta de faca porque andava sempre armada. Em cima do seu cavalo, mulher forte, valente, tinha um berrante nas costas e um único rumo na frente. Sabia exatamente aonde pisar. Quem a conhecia dizia que era Mariá. Quem não conhecia sabia quem era Mariá. Pariu 3, não sabe aonde está um. E se perguntar para vocês quem é Mariá, nem ela vai saber responder. Ela é parte da terra, mulher encantada, de forte matéria, aonde a água armada se junta e se forma naquele beira do alagado. É toda a força de um útero que provém, porque o Pantanal é mulher e dele pare o que há de ser mais encantado. Aonde foi a Mariá que cavalgava devagar por entre todas essas paisagens? Diziam os antigos que quando morre um guerreiro no nosso Pantanal, Guadacã se explode de euforia e alegria porque foi-se recolhida ao céu e um pássaro novo surgiu por aquelas bandas. Talvez isso explique porque o Pantanal tem tantos pássaros diferentes por lá. Quantos guerreiros há de deitar naquela terra? Tantos guerreiros há de levantar para o céu. Mas Mariá não era uma mulher qualquer. Primeiro que era mulher, segundo que era dali, terceiro que ela sabia exatamente aonde estava. Nas terras dos alagados de Guadacã, Mariá se foi, entrou dentro do coricho, disse adeus para quem ficou e sumiu em rebojos. Canoa à noite, lua morena, bem perto de Poconé, fogueira na areia de uma ilha, nos mares do Charaés, em rios que navego sem pressa, desde as chapadas de Cuiabá, tracei meu caminho pra São Matias, passando por Corumbá. Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Porto Mutinho na linha Equileque, o meu sangue é Guadacá. Aonde estavam os povos que viviam aqui? Aonde estavam os povos que estavam aqui? Você sabe me dizer, meu senhor? Os passos que deram antes são os mesmos que estão caminhando ainda? Sabe me falar se a panela de barro foi feita pelas mãos de alguém que deixou a sua marca? E esse assovio que eu escuto ali no meio da mata? Tem um cavalo andando devagar, talvez esteja indo para algum gravatar, sabe Deus se tatu ainda mora lá. Está escutando a chuva miúda? Ela bate na água e a água não afunda, porque em cima do que está nela tem um guarapé. E a fibra que brota de lá veste o corpo de Mariá e a deixa deitar aonde ela quiser.
Uau! Obrigada. Espetáculo, gente. Que show! Agradecemos assim, imensamente. Ela também faz parte da Romaria e levando essa outra perspectiva, porque eu acho que a gente, Mato Grosso do Sul é feito dessas diversas perspectivas e a gente tem que passar isso na educação para mesmo ver que nós somos diferentes, mas são nessas diferenças que a gente tem que encontrar harmonia e tentar dar um jeito, né? Porque a ancestralidade pode ter errado e todo mundo tem os seus lados, mas a gente tem que construir uma sociedade melhor a partir desses conhecimentos. E é conhecendo o outro que a gente vai também ajustando as nossas arestas ali e caminhando lado a lado de mãos dadas, né? E nós somos Mato Grosso do Sul, nós somos todas as terras e todos os povos, né? Agora nós fazemos parte desse estado. E se não é a nossa contadora aqui encantando, né, e contando a história do seu povo, o que acontece? Desaparece, né? Eu vejo que é muito importante essas participações e que bom que veio a luz para você, porque é muito Tá bonita, linda, né? ela tá linda, excepcionalmente. Obrigada. Obrigada. Eu sou coxa de retalhos, é tudo quadrinho, tudo juntado aqui, né? Mas é essa ideia mesmo que faz a contação de histórias ter esse papel importantíssimo. E deleite para nós um verdadeiro brinde. E ela é de Coxim, né? Está representando Sim. Coxim, que é também mais uma cidade no Mato Grosso do Sul. Né? E muito bem representado, né? Que linda. Obrigada. Direto Obrigado, das barrancas do Taquari. Do Rio Taquari. Que triste, né? O nosso Taquari, como diz que fala assim, né? Quando um rio está morrendo, ele abre a boca, né? O último suspiro. Isso escutei numa comunidade também local. Ele abre a boca desmesuradamente, ele dá aparece o umbigo do rio. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E aí, em algumas partes do Taquari, ele o assoreamento, essa coisa toda, dessa tentativa louca de ficar mais rico, não sei para quê, destrói aquilo que nós temos de mais bonito, né? Então é uma pena, realmente, a gente não refletir tão grandemente com força e as belezas que tem no local. Mas a gente vai vencer. É contando histórias. Taquari é a alma da nossa cidade. Nós temos que salvar não só o Taquari, como todos os outros que estão aí a minguar, né? A coisa está feia. E a natureza é mais forte, né? Você vê que ela arranca a ponte, ela arranca tudo, né? Tenta conter Sim. Ninguém segura as águas. Né? Ninguém segura, né? Vento, água, chuva, a gente tá sofrendo as consequências dos atos da gente. Um beijo grande no seu coração. Nos vemos aí na Grande Romaria e sucesso para todos nós. Parabéns, viu? Beijo. Muito obrigada, gente. Gratidão imensa. Bom, tivemos esse show de talentos, né? Alienda, você que está nos bastidores, assim, você viu se passou desapercebida? Ô, Zeni? Não prestei atenção, teve uma hora que eu caí também, daí tentei me reconectar, não vi, ô Zeni. Me perdoe se eu deixei passar. Eu não consegui visualizar. Ô, Zeni, se você estiver aí, pelo amor de Deus, mandando mais um aviãozinho. Já mandei um sinal de fumaça pelo WhatsApp digital. Então, se ela tiver, se pronuncia. E aí a gente vamos agora para dois talentos, né? Professora Maria Socorro, pai do Nascimento, essa professora extraordinária que esteve no movimento em Dourados, né? Quando a gente foi enlouquecidamente tentar o colóquio nessa cidade enorme, né? Colóquio de contadores de história da Grande Dourados, depois fizemos o segundo, depois o encontrão e lutamos para conquistar o dia municipal e o dia estadual.
E crescemos muito, né, professora, nessa nossa jornada. Então, eu queria passar para a professora. A Liender também já se tornou fã da professora Socorro, né? Que Com certeza. a gente já começou a fazer vários programas legais, né, de contação de histórias até virtual, né? Histórias de terror no Halloween. Foi muito gratificante, os jovens enlouqueceram. Como é isso, professora? Como você acha que esse dia marca, assim, como é que isso afeta a vida do profissional de educação e também dos jovens? Como que você pensa isso? Então vamos lá, boa noite. O áudio está chegando tranquilo? Perfeito. Ok. Olha, eu estou aqui maravilhada, né, com tanta história contada por pessoas que têm assim, uma sensibilidade muito grande e que a partir, né, da sua vivência e dessas experiências que a vida nos traz, principalmente quando a gente passa por dentro da escola também, e a grandeza, porque o Dia Internacional dos Contadores de História, ele acontece nesse plano internacional, como você bem falou, no nacional, estadual e municipal, e nós temos a graça, né, de ter aqui Dourados também com essa referência. E eu, para não falhar o nome de ninguém, mas eu vou aqui na minha amiga Maria Liender, né, na pessoa dela, cumprimentar todas as outras. Essa menina, porque para mim é uma menina, eu já estou com aquele discurso, né, das antigas, essa menina maravilhosa, falando do seu povo, contando essas histórias, assim como todos os contadores de Corumbá, de Campo Grande, por aqui, Rio Brilhante, e aí Sete Quedas a Maria, com seu trabalho desbravador maravilhoso. E aquela experiência que nós tivemos em 2020, né, quando tudo estava muito complexo, para alguns alunos que participaram, marcou muito. Ainda hoje, né, eles querem que vocês contem histórias para ele em plenas 7, 8 horas da manhã, e eu tenho que explicar que essa hora vocês estão trabalhando também, né? Então a gente teria que pensar em uma outra logística. Mas eu vou pegar aqui uma frase de um desses textos que a gente ouve, ou melhor, desculpa, que a gente lê, e se eu não me engano é de Rubem Alves, uma dessas histórias também que ele contou assim para crianças, quando ele fala que liberdade é aquilo que a gente quer muito, mas muito mesmo. E cada um desses contadores, essas contadoras de histórias passaram aqui e falar disso, de liberdade. Então, o que me atrai na contação de história? Primeiro, a minha memória de infância, que eu certa vez contei isso para o Marcos, se eu não me engano para a Maria também, que era uma vizinha que nos reunia naquele fim de tarde para contar tudo quanto é história. Assim como ela contava a história de príncipes e princesas, também tem aquelas famosas histórias de terror que a gente perdia a noite de sono pensando que aquelas figuraças iam puxar o pé da gente. E naquela época eu dormia na rede, né? Então, aí o medo era maior, porque não só puxar o pé, como podia abraçar você inteiro naquela rede, uma loucura, né? E assim, é muito importante a questão da Tatiana, quando ela fala da arte-terapia, né? Então, eu penso que cada um de nós precisamos disso, de nos olhar, de nos descobrir. Se eu não me engano, foi a Josi, no início, que ela falou que ela acreditava que não era para ela, né? E, no entanto, eu acredito que contar história é para todos nós. A diferença é nos descobrirmos no processo. Como o Marcos, na sexta-feira, ainda falou, né, por ocasião lá do lançamento do seu e-book, da sua mãe também, que as mudanças é dentro de nós. Nós que temos a famosa a varinha mágica, né, que faz transformar tudo isso. E que a gente saiba buscar na literatura, nos contos, né, e essa sensibilidade e esse olhar. E a gente se reconhecer nesse processo como pessoas que partilham, pessoas que ouvem o outro, pessoas que trocam ideias.
porque nós vivemos hoje um tempo em que parece que todo mundo tem algo a dizer, desde a maneira mais simples, mais sutil e até suave, amorosa, a o famoso chamado, né, ódio aí que está sendo disseminado nas redes sociais, nessa grande janela do mundo, né? Mas eu acredito, ainda acredito muito, no poder da educação. E que poder que é esse, né? É o poder que eu tenho de ver o outro e, principalmente, em partilhar esse olhar. Porque eu vejo, mas eu vejo porque eu, no processo, eu estou ali, né, com a minha audição, a famosa escutatória em ação, mas uma ação que, embora seja audível, mas que ela está passando no coração. E o que passa pelo coração é aquilo que a nossa razão filtra e diz: você é grande, você é livre para voar. Por quê? Porque você sabe que voar significa não ter medo do alto, porque você não está sozinho. Olha os pássaros que exemplo nos dá, né? Com toda aquela aerodinâmica. Então, a minha contribuição aqui é essa, para dar os parabéns a todos vocês, por esse grande privilégio que eu tenho dessas amizades, que me coloca em Corumbá, me leva para Rio Brilhante, Coxim, Três Lagoas, Sete Quedas, né? Campo Grande. E olha, quem mais estiver aqui nesse país nos observando. E contar história é trazer brilho à alma, né? Então, muito obrigada e parabéns por essa live domingueira que vocês vêm aqui construir nesse dia a dia, e eu sempre que posso estou aqui de olho. Obrigado, professora. Nossa, é uma dádiva, né? E a professora foi minha professora no magistério, né? E que bom que a nossa amizade persistiu além da sala de aula e fizemos maravilhosos projetos juntos, né? E outros que virão agora com o advento dessa nossa amizade que persistiu, né? E eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu me tornei amigo dos meus professores, né? Além de um aluno, não foi apenas um aluno que passou pela sala de aula, né? Nós construímos uma história e continuamos. Então, essa história também é parte da contação de histórias, né? Com certeza. Agora, vamos para essa moça maravilhosa. Peço que a professora permaneça aí para continuar essa mediação aqui junto, para dar apoio moral para a Liender ali também. Ok. Ela fica mais bonitinha. Se cortar, ficar só dois, não fica tão bonito igual ela está ali, né? Então vamos manter o padrão visual, né? Tá bom. Liender, contigo, minha linda. Apresenta Sete Quedas. Boa noite, eu sou Maria Liender, de Sete Quedas, a mais bela em toda a fronteira, sob um céu de puro azul de Mato Grosso do Sul. E sou contadora de histórias, escritora, né, poetisa. E estou muito grata por todos os romeiros que por aqui passaram, né, Marcos? Sob a coordenação de Mato Grosso do Sul, sobre a nossa coordenação. Só que, como diz, uma andorinha sozinha não faz verão. E foi graças à união de todos que fizemos essa live maravilhosa, que só nós dois coordenadores não seríamos nada aqui, se não fosse o brilho individual de cada um, que juntos formamos essa grande constelação na noite de hoje. E eu trouxe uma história para compartilhar com todos. Eu já quero agradecer a minha amiga, a professora brilhante, Maria Socorro, o Marcos, que esteve até aqui, né? E a todos que por aqui passaram, deixando essa live maravilhosa, encantadora, mágica nessa noite. E eu trouxe uma história para compartilhar com vocês. Era uma vez uma orelha que vivia tranquilamente, cumprindo com maestria a nobre missão que o Criador a designou.
Ela ouvia um cochicho aqui, outro cochicho ali, ouvia as risadas e as perguntas incessantes das crianças, as murmurações dos idosos, as reclamações dos adolescentes. Ela escutava histórias com finais felizes ou não, mas ela escutava e vivia cumprindo a sua missão, captando ondas sonoras. A orelha, a nobre orelha, do dia para a noite, ela se viu sobrecarregada, porque ela sustentava a perna de um óculos, um brinco, um piercing, às vezes, um fone de ouvido. E essa orelha, do dia para a noite, ela se viu agredida, a sua pele delicada de orelha foi agredida por uma máscara enfadonha, por conta de um monstro verde que invadiu o planeta e afetou a todos, de mamando a caducando. Essa orelha, então, aquele elástico invasivo da máscara, irritou a sua pele sensível de orelha. E ela, uma manhã, acordou aflita, com o barulho estridente do despertador. E ela, então, desesperada, foi ter com o espelho, o sábio amigo espelho, o verdadeiro espelho, que nunca mente. Espelho, espelho meu, pode ter alguém mais sobrecarregada que eu? Calma, amigo orelha, é claro que há. A outra, que outra? A outra orelha. Enquanto você sustenta a perna de um óculos, do outro lado está a sua amiga, a outra orelha. Eu não sabia que tem outra. Sim, amiga orelha. Como temos vários órgãos e membros do nosso corpo, que são em dois: os braços, os olhos, as pernas e assim por diante. Ah, mas eu não sabia. Ninguém me perguntou, aliás, se eu queria sustentar mais um elástico dessa máscara enfadonha, que me irrita, que me agride, que me sufoca. Ah, amiga orelha, mais sobrecarregado que você são as crianças que não pôde ir à aula, que foram privadas de brincar, de dar abraços. Ah, espelho, mas eu não perguntei. Ninguém me perguntou, aliás, se eu queria tudo isso. Daqui a pouco vão querer que eu carrego bolsa de madame e sombrinha. Calma, amiga orelha, calma. Isso é para a sua prevenção. É para a prevenção da humanidade, as máscaras. Há mal necessário. E a orelha, então, passou a refletir os conselhos do espelho. E ficou felicíssima, pulou, deu cambalhotas de alegria quando escutou no Jornal Nacional que em janeiro de 2021 estaria disponível as vacinas. Ela ficou muito feliz e pôde entender, então, a sua utilidade na utilização da máscara. Que delícia! Que delícia! Gente, olha, aqui a Zezé de Salvador, da Bahia, está perguntando. Esse é o novo livro da Leander, está lá no prelo, já está todo desenhado, todo esquadrinhado. Mais um pouquinho já vai sair, então... Mais um pouquinho já vai para a gráfica, se Deus quiser, né, Marcos? Deus quiser. Quando a orelha se é um novo cansa. Quando a orelha se cansa. Então é um trabalho inédito, né? E obrigado por partilhar. E a gente trabalhou assim, conversando sempre, né, com a produção de histórias, e ela falando, a gente troca ideia, é muito lindo. E ela conta com uma beleza, né, professora Socorro? Né, que é próprio da Leander mesmo.
O Marcos Alzeni não... enriqueceu, aliás, teve momentos que o Marcos, o que você acha disso? O que acha daquilo? Ele enriqueceu também essa história, tem uma pitadinha de sugestão do Marcos também, né? Um pozinho mágico, né? De Sim. plim-pim-pim. Pim-pim-pim, quando a orelha se cansa, pela editora Casa de Bonecas, de Pernambuco. Olha aí, que delícia, né? Ó, já tem uma compradora, a professora Maria José. Que Ela bom. já adquiriu seu livro aí. Obrigada, e ele Então, vai vir com quebra-cabeça no final. No quebra-cabeça, cada quadradinho daquele, eu pedi para o menino, o editor lá, colocar um protocolo daquele de biossegurança, né? Cada um daquele, uma frase do protocolo de biossegurança, e vai acompanhar um quebra-cabeça lindo. A esposa dele, que ilustrou o livro em aquarela, está lindo. Muito rico o material. é isso. É criatividade na veia, gente. Então, a Alzeni, pelo jeito, acho que deve ter tido algum problema, porque está chovendo muito aqui no Mato Grosso do Sul, né? E dependendo da cidade, ela está em Três Lagoas, na área onde está, pode a internet não... a gente vê Pode ser, né? Imprevistos acontecem. Então, mas de qualquer forma foi ótimo, né? A gente termina essa live domingueira, 1h e 45 minutos, quase 2 horas de live, mas passamos aí 12 contadores de história, né, que estiveram aqui. E a professora Socorro, ela também conta história e dá aula sobre histórias do mundo, conta do Arco da Velha. Com essa contribuição riquíssima da Socorro, né, que vem enriquecer. Sim. Obrigada. E é assim que a gente vai aprendendo. A Socorro também é Na uma live pessoa que contribui muito. Às vezes eu partilho, eu troco ideias, pergunto. Amigo, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E assim nós vamos, né, Marcos? Nos enriquecendo cada vez mais. E a literatura só vai ganhando, né, nessa soma, nessa partilha, né? Com certeza. Até uma aqui que eu diga, até uma Costa Rodrigues, né? Lá de Sergipe, assim, é uma linda. Tia Cacau, voltei com alegria em vê-las, meninas. Que delícia. Nossa, Cacau, um abraço, um beijo para tia Cacau, que maravilha ela aqui. Verdade, tia Cacau é animadíssima. E a tia Cacau já contou a história da Linda também. Já. Isso e foi premiada ainda, né? Isso foi legal. Né? Uma história inédita, então, ela contou. E a gente aprende isso, né? Assim como a Linda contou essa linda história quando a orelha se cansa, ela está falando, a Lienda, você é maravilhosa, né? Tia Cacau está falando para a Lienda. É recíproco, a gente ama essa mulher. Verdade. Tia Cacau amamos todos vocês. Amei participar dessa live, né? A Eliane Cola está ali colocando. Tia Cacau, beijos. Então, é isso que a gente vai aprendendo. Nós não fazemos nada sozinho, né? A gente tem que aprender a partilhar. Tia Cacau, eu já contei a história, inclusive, das andorinhas, né? Como que era a Lienda? Era uma... Andorinha sozinha não faz verão? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, ela foi minha amiga andorinha, né? A gente contou um pedaço, ela contava outra, a mesma história. Então, é isso, né? A gente aprende a contar história, partilhar. Quando a gente partilha, a gente não partilha só com a outra pessoa. A gente partilha com muitas outras pessoas. Porque a professora contou para mim, aí eu contei para os outros, eu contei para os alunos vão contando para outros, e a gente tem uma infinidade de coisas. Todo aquele que você toca é tocado e toca alguém. Verdade, né? Então é igual aquele adágio do chute no cachorro da rua, né? Você chuta o cachorro morde a perna do guri, né? O guri grita, joga a bicicleta no gato, o gato mia, vai, ataca o passarinho fica nervoso, voa na cozinha, a mãe já fica brava, perde o arroz, aí ela já briga com o marido, daqui a pouco a confusão tá geral. E quando a gente faz o bem, a gente também faz a mudança no mundo, da mesma forma, né? Um gesto positivo transforma todo mundo de uma forma bonita, né? Que é o que a gente precisa, sobretudo nesse momento. Então, agradecer a professora Socorro,
a Leander, a todas as contadoras e contadores, o Salim, a Josley. Agora eu vou ter que ler todos os nomes, né, para não poder não escapar ninguém, né? Senão aí fica ruim para a gente. Dizer aqui que a gente, olha lá, a Cristine, Tatiana Deconto, a Nilva, a Mel, Salim, a Josley, a Uzeni, embora não pôde entrar, a Eliana, Paula, Chitolina, é isso. A Gleiciele Nonato, Quitolina, né? Isso. E a Josiane, que entrou também e encantou. E a professora Socorro, claro, né? Está aqui, a Maria José Leander, e o grande Hans Christian Andersen, né? Que de forma direta e indireta encantou a gente com seu Patinho Feio, a Vendedora de Fósforos, que mexeu com todas as outras histórias e que é o patrono desse Dia Mundial do Contador de História. Eu quero que agradecer. Mexe com... Ai, desculpa. Pode falar. Eu quero agradecer também ao nosso romeiro, Antônio Viana, que não esteve presente aqui. Aliás, eu não convidei, porque ele, às vezes, ele gosta de ficar no cantinho dele, eu respeito a privacidade dele, porque eu já estou honrada, felicíssima, por ele ter aceito o convite para participar da nossa romaria, que agora é internacional. Né? Então, eu estou grata por ele ter participado com um vídeo maravilhoso, que a coordenadora nacional achou incrível, a Edvânia, ficou encantada. Então, eu não quis invadir a privacidade dele, convidando para participar da live. Ele não é muito dado assim, a participar de lives. Aí eu respeitei, eu nem convidei ele. Mas ele está brilhantando a romaria. Ótimo. E deixar o recadinho, gente. Domingo que vem, eu faço meu lançamento virtual do livro Fragmentos e Poesias, Pedaços de Mim. É o meu primeiro e-book. Vai contar com a mediação da Maria José Leander e do contador de histórias, né, queridíssimo e meio padrinho também da live domingueira, o Alexandre Camilo. Então, ele já vou anunciando aqui. E gostaria muito que vocês falassem, né, e partilhassem. Ele já está disponível no Amazon. Fragmentos e Poesias, Pedaços de Mim, escrito pelo poeta e escritor Marcos Coelho, com todo carinho, né? Regiane Aleixo, todo mundo que passou na live, ó, um beijo no coração, professora Socorro, a Leander, e assim, lá vamos nós, contando histórias, encantando. E esse mês de março... Vamos espalhando literatura mundo afora, porque agora é internacional a romaria. Vamos lá. Com certeza. Palavras finais pelo Socorro. Olha, boa noite, deixa aqui meu abraço, conte comigo como sempre, a gente está aí, né? E vamos sonhar junto, vamos partilhar, porque assim a gente cresce, a gente voa, e o que é mais importante, a gente leva crianças, jovens e adultos, e mesmo aquela minha geração aí, todo mundo para voar e se encantar, e tornar a vida mais leve, porque o mundo precisa de paz e de muito amor. Boa noite, muito obrigada. Valeu. Até a próxima, gente. Obrigado.